Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para compartilhar mais alguns capítulos da palavra e hoje a gente vai estar lendo o capítulo 9, o 10 e o 11 de 2 Coríntios. Vamos estar dando uma olhada ali no contexto que Paulo ali está ainda falando sobre a necessidade de estar contribuindo, enfim, dando assistência às pessoas que precisam. E também vamos ver um contexto ali que ele também vai falando que tudo é através do Senhor, só Deus é o nosso Senhor, e que se for se gloriar, que tem que se gloriar no Senhor. Enfim, é de verdade o que ele está falando, e é realmente isso mesmo, porque se alguém tem que se gloriar em alguma coisa, se glorie em Deus, no nosso Senhor Jesus. Mas enfim, então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 9, ele vai dar continuidade que ele estava falando ali a respeito da contribuição. Ele fala bem assim, ó: não tenho necessidade de escrever a respeito dessa assistência aos santos. Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado vocês da Acaia estavam prontos a contribuir. E a dedicação de vocês motivou a muitos. Contudo, estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados como eu disse que estaria, a fim de que se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Assim achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ele estará pronto como oferta generosa e não como algo dado como alvareza. Enfim, ele está falando ali que o pessoal ali tinha prometido para estar dando alguma contribuição e que assim fosse feito. Lembre-se daqueles que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá farturamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo as coisas em que necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Aquele que se supre a semente, o que semeia, e ao pão, o que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião, por nosso intermédio. A sua generosidade resulte em ação de graças. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fizeram do Evangelho de Cristo, pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Enfim, ele está falando ali a respeito da contribuição. Enfim, pessoas ali que são contribuídas ali, que ganham algo ali da parte das pessoas que trabalham para o Senhor. Eles vão estar sempre orando também por essas pessoas que compartilharam, enfim, que deram alguma coisa para eles. Enfim, vão ficar alegres, como o Paulo está orientando ali também. No capítulo 10, eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês. Eu que sou humilde, quando estou face a face com vocês, mas audaz
quando ausente. Rogo a vocês que, quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousaria fazer para com alguns, que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria... deixa eu só mudar aqui. Está meio grudando as páginas. Deveria considerar, né? Quem está continuando ali, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Enfim, ele está falando ali sobre pertencer a Cristo. Pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Não quero que pareça que estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas, pois alguns dizem as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona e a sua palavra é desprezível. Saibam tais pessoas que aquilo que somos em cartas, quando estamos ausentes, seremos em atos quando estivermos presentes. Enfim, pessoas ali estavam falando que Paulo ali, digamos, as cartas dele ali é muito forte. Enfim, até o próprio Pedro, depois a gente vai ver que Pedro também, ele vai falar que as cartas de Paulo ali tem muito conhecimento difícil de entender. Então o próprio Pedro reconhece, enfim, que ali quando o próprio Paulo recebe o Evangelho de Cristo, ele pega e aplica mesmo nas cartas deles. E Pedro depois, num certo ponto, ele vai falar bem assim que era difícil até de entender as palavras que Paulo orienta. Enfim, nós vemos que hoje é só através do Espírito Santo que podemos compreender também todas essas palavras que ele está falando. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriamos além do limite adequado, mas limitamos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Não estamos indo longe demais em nosso orgulho, como seria se não tivéssemos chegando até vocês, pois chegamos a vocês com o Evangelho de Cristo. Da mesma forma, não vamos além dos nossos limites, gloriando no trabalho de que outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriar de trabalho já realizado em território de outro. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele quem o Senhor recomenda. Enfim, ele está trazendo ali um detalhe que pessoas às vezes querem se gloriar neles, mas enfim, tem que se gloriar em Deus, em nosso Senhor Jesus, que morreu por nós. No capítulo 11, espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém tem pregado a vocês um Cristo que não é aquele que pregamos, ou seja, vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Todavia,
não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Enfim, vale lembrar que Paulo está falando de um outro evangelho, de um outro espírito. Enfim, hoje a gente vê que tem um outro evangelho também, aí por trás de tudo. Enfim, o evangelho puro é esse que nós temos aqui na Bíblia, na palavra, assim como Cristo ensinou também nos 4 evangelhos, e Paulo também está nos orientando através daquilo que ele recebeu de Cristo depois também. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando a vocês gratuitamente o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servi-los. Quando eu estive entre vocês e passei por algumas necessidades, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo de que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês. E continuarei a agir assim. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Caia poderá privar-me deste orgulho. Por quê? Porque não amo vocês? Deus sabe que eu amo, e continuarei fazendo o que faço a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não se surpreenda que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Enfim, ele está tratando ali de pessoas que parecem ser super apóstolos aí. Ele está também trazendo como o Satanás também se disfarça no anjo de luz. Enfim, não dá para ter muita base nisso aí. Enfim, como ele fala ali, os seus atos ali, as suas ações, a gente vai ver se é realmente de Deus ou não é. Faço questão de repetir, ninguém me considere insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar esse orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato, visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano. Eu também me orgulharei. Vocês, pois, serão tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos? De fato, vocês suportam até que quem os escravize ou os explora, ou que se exalta ou lhe fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atreveram a gloriar-se, falo com o insensato, eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigo no deserto, perigos no mar e perigo dos falsos irmãos. Olha aí, tem até falsos irmãos que Paulo ali teve que suportar também. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeou
nomeado pelo rei Areta, mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Enfim, Paulo ali está desabafando, falando que tem, até nós vimos ali, tem muitas falsidades aí no meio do ramo evangélico e hoje não fica muito fora. Tem até falsos irmãos, como a gente viu ali. Enfim, ele traz orientações para nós também estar seguindo um evangelho limpo, puro, na presença do nosso Senhor Jesus e na trindade ali do Espírito Santo, nosso Deus e Cristo Jesus. Mas enfim, terminamos aqui mais uma leitura na palavra. Fiquem com Deus e até as próximas leituras. Até mais!